UFC 327 na data de ontem, sábado, dia 11 de abril. Diversas surpresas ocorreram no grande evento da noite de ontem e a principal delas foi a derrota bizarra de Jiri Prochazka contra o Carlos Ulberg. Essa luta foi uma luta que, sinceramente, vai ficar na história dos esportes com relação a comportamentos de pena de lutadores com outros lutadores, que é a misericórdia, que não existe nesse esporte. Na luta entre o Jiri Prochazka com o Carlos Ulberg, nos primeiros minutos do primeiro round, o Carlos Ulberg ele se desequilibrou e ele acabou rompendo os ligamentos do joelho. E ele não conseguia nem ficar de pé. Quando o Carlos Ulberg tentava chutar o Jiri Prochazka, ele caía e se contorcia de dor. E todos que estavam assistindo a luta acompanharam esse drama ao vivo, em cores, na TV ontem. Carlos Ulberg estava com uma lesão gravíssima no joelho nos primeiros minutos da luta. Não conseguia chutar o Jiri Prochazka. E o Jiri Prochazka, em vez de aproveitar essa oportunidade, porque com certeza, mais de 100% de certeza ele ia ganhar essa luta. Porque na interrupção do primeiro round para o segundo, os médicos iam notar nitidamente a lesão no joelho do Carlos Ulberg e iam encerrar a luta. Só que ao invés do Jiri Prochazka atacar aquele joelho, ele teve misericórdia e pena do Carlos Ulberg e começou a trocar soco em curta distância. E daí o inesperado aconteceu. Na curta distância, o Jiri Prochazka trocando com o Carlos Ulberg acertou um cruzado de esquerda e derrubou o Jiri Prochazka. E daí, depois que o Jiri Prochazka caiu, o Carlos Ulberg não teve pena do Jiri Prochazka e foi lá pro ground and pound e finalizou a luta. Foi inacreditável o que aconteceu ontem, cara. Inacreditável. Carlos Ulberg venceu Jiri Prochazka e conseguiu o cinturão de campeão dos médios lutando com uma perna só. Tudo por causa da atitude de pena e misericórdia de Jiri Prochazka. Jiri Prochazka perdeu o título mais fácil da sua carreira. Era só continuar a luta. Era só continuar a rua. Nunca que o Carlos Ulberg ia conseguir lutar 5 rounds. Se nos primeiros 1 minuto da luta, no primeiro round, ele já rompeu o ligamento, ele não conseguia chutar. E então agora temos Carlos Ulberg, campeão dos pesos médios. Inacreditável o que aconteceu. Nem nos filmes de Hollywood poderia se prever o que aconteceu ontem à noite. Tivemos uma luta bizarra, uma luta assim, bizarra mesmo, que foi briga de bar, aquelas brigas de rua mesmo de dois bêbados, que foi Josh Rocket contra o Curtis Blades. E ainda foi eleita a luta da noite, os dois, peso pesado, gordos, totalmente fora de forma, trocaram porrada, pancadaria como se fosse num estádio de futebol, sem técnica nenhuma. Curtis Blades quase foi nocauteado diversas vezes. Era uma briga de bar, pancadaria. Não tinha nada de arte marcial ali. E o povo vibrou, porque o povo gosta disso, né? Mas praticamente foi uma luta de bar, essas brigas que vem de rua aí.
porrada, céu aberto. E teve a excelente luta do Paulo Borrachinha, que é bom pra caralho e que promete ser um estorvo no meio médio. Que nocauteou o russo, um russo lá que tava 15 lutas sem perder. E daí o que acontece? O russo simplesmente desistiu de lutar. Ele caiu no chão sem estar nocauteado. Ele simplesmente desistiu porque ele não aguentava mais tomar os chutes do Paulo Borrachinha. Foi uma luta do caralho. O Borrachinha agora está numa posição privilegiada na divisão dos meio pesados. Possivelmente perto de uma luta de cinturão. Então, assim, o Gili Prohaska, ele pareceu ter piedade, né, com o Carlos Huber e foi ferrado, porque nesse esporte não pode ter piedade, né? E também agora teremos mais uma luta confirmada, a pedido de Donald Trump. O Josh Rocket, que é aquele gordão que lutou igual como se fosse uma luta de rua, de bairro, ele entrou no card da Casa Branca e vai lutar contra o Derrick Lewis a pedido do presidente Donald Trump, que estava no evento com a família inteira. Então, Donald Trump pediu para o Dana White colocar o Derrick Lewis. E daí o Derrick Lewis vai lutar com o Josh Rocket. E também tava o John Jones lá e tava a Amanda Nunes e a Carla Harrison. Mas não teve luta confirmada. Tava todo mundo nesse UFC lá em Miami. Então, esse evento foi um puta evento do caralho. A pior luta da noite foi do Johnny Walker lá com aquele cara que venceu o John Jones uma vez. Luta palha pra caralho, estragou o evento. Não fizeram nada a luta inteira. Mas esse foi um puto de um evento do caralho. Talvez o maior do ano. E só estamos no começo, né? Porque tem evento pra caralho do UFC esse ano, cara. Evento pra caralho. Então esse foi o resumo do que aconteceu ontem no UFC 237.